Jesus pode voltar a qualquer momento ou é necessário que se cumpra alguns sinais para que ele volte? A igreja deve passar pela grande tribulação para que Jesus volte? Essas e outras questões nós estaremos levantando na lição de hoje, a lição de número 13, última lição do trimestre da revista da CPAD, que traz por tema geral o verdadeiro pentecostalismo. O tema de hoje, voltados os olhos para a bendita esperança. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira, sirvo a Deus na IADBIR, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Birigui, São Paulo, sob os cuidados do pastor Emanuel Barbosa Martins Júnior. Hoje nós estaremos estudando a última lição desse trimestre. Nos diz assim o texto áureo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática nos diz assim: a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia nem em imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. É bem verdade que muitas pessoas não conseguem enxergar essa verdade, não conseguem enxergar essa realidade. Muitos dizem que isso é fantasia, que isso é coisa da cabeça dos cristãos. Existe um motivo por eles pensarem assim, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o homem natural, ele não compreende as coisas do Espírito, porque essas coisas se discernem espiritualmente. Mesmo percebendo que os sinais que estão previstos na Bíblia estão acontecendo, ainda assim os homens não conseguem entender. Soma-se a isso o fato de a palavra de Deus declarar que o príncipe deste mundo cegou o entendimento dos homens para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. Então, muitas vezes, mesmo a pessoa estando exposta à luz do Evangelho, ela não consegue enxergar essas verdades porque o seu entendimento está cego. Aqui na verdade prática ele coloca que essa nossa esperança está baseada em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. Por que confirmados pela história? Porque muitas profecias bíblicas que já se cumpriram, a história está aí para registrar esses acontecimentos. Então, como nós confirmamos pela história que a Bíblia é verdade, as coisas que aconteceram até agora, as profecias que se cumpriram até agora são verdadeiras, a profecia da volta de Jesus também deve ser considerada uma verdade. Se não falhou até agora, por que falharia agora? O próprio Senhor Jesus disse que não cairá um jota ou um tio de todas as palavras que estão escritas na lei, ou seja, escritas na palavra de Deus. Disse mais: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, para nós, não temos dificuldade nenhuma em crer naquilo que está escrito na palavra de Deus. A introdução vai nos dizer assim: a expressão bendita esperança se refere à segunda vinda de Cristo, que é a esperança da igreja desde que Jesus retornou aos céus. A igreja, desde os seus primórdios, sempre aguardou Jesus para os seus dias. A vinda do Senhor Jesus, ela sempre foi considerada iminente, ou seja, o Senhor Jesus pode voltar a qualquer momento. É bem verdade que existe um grupo com uma linha de interpretação que diz que algumas profecias necessitam ser cumpridas para que o Senhor Jesus possa voltar. Mas nós vamos ver que isso é uma interpretação baseada em confusão de textos, não conseguindo discernir a volta do Senhor em glória e o arrebatamento da igreja, o chamado da igreja. Comprovando isso, nós podemos citar 1 João, capítulo 2, verso 18, onde ele diz assim: filhinhos, é já a última hora. Existem algumas coisas que a igreja fez lá nos seus primórdios que dão indicações de que eles aguardavam Jesus para aquela época. Tópico primeiro: breve o Senhor virá. Primeiro subtópico: a vinda de Cristo. A vinda do Senhor Jesus, ela sempre foi anunciada no Velho Testamento, abertamente, no Novo Testamento, de maneira mais ampla ainda, nas epístolas e nos evangelhos,
E se não bastasse isso, nós temos tipologia bíblica que nos mostra essa verdade, que ilustra essa verdade. O que seria a tipologia? O estudo dos tipos. E o que são tipos? São elementos da história, são elementos do Velho Testamento, elementos do passado, que são representações daquilo que é verdadeiro no presente. Podemos citar o caso de José. José é um tipo do Senhor Jesus. Por quê? José foi traído pelos irmãos, Jesus também foi. José foi vendido, Jesus também foi. José, após ter sido vendido, ele foi a solução de um grande problema, o problema da fome. Jesus, após ter sido vendido, foi a solução de um grande problema, o problema do pecado e o problema da salvação. Então, nós vemos nisso um tipo. Podemos citar também que a arca de Noé foi um tipo do Senhor Jesus. Todos aqueles que estavam na arca não pereceram. E hoje todos aqueles que estão em Jesus não vão perecer no juízo. Mas o que eu quero enfocar aqui sobre a volta do Senhor Jesus, que envolve a tipologia, é o casamento de Rebeca com Isaac. A Bíblia vai nos mostrar abertamente que Abraão é um tipo de Deus Pai. A gente pode depreender isso de Lucas 16, 19, quando nós encontramos a passagem do rico e o Lázaro, e Lázaro diz assim: Pai Abraão, manda Lázaro molhar a ponta do seu dedo na água e refrigerar a minha língua, porque eu estou em tormentos. Parafraseando aqui. Então, o próprio texto demonstra que os judeus entendiam que Abraão era um tipo de Deus Pai. Tomando essa linha de interpretação, a gente vai ver que Abraão chama o seu servo Eliezer e diz assim: você vai buscar uma noiva para o meu filho, mas não vai sair gente dessa terra. Você vai até a minha parentela e lá vai trazer uma noiva para o meu filho. O Eliezer faz dessa forma, e quando Deus mostra para ele quem era a pessoa, a Bíblia nos diz que ele tirou seus presentes, que ele adornou aquela moça com joias, com ouro, com presentes, e ele então a trouxe para o seu Senhor. Da mesma maneira, o Espírito Santo, ele vem adornando a igreja, com pureza, com dons espirituais, com dons ministeriais, preparando a igreja para encontrar-se com o noivo. Agora, o que é mais curioso, quando o Eliezer, o servo que representa o Espírito Santo, ele está se aproximando da casa do seu Senhor, a Bíblia nos diz que Isaac saiu ao campo para meditar. E quando ele vê os dois, ele se aproxima, Rebeca vê Isaac e ela então se cobre com o véu. A Bíblia nos diz que eles se encontram no caminho e ele leva a sua noiva agora para a tenda da sua mãe. A Bíblia nos diz que ele se consolou da morte de sua mãe. Da mesma forma se dará com o arrebatamento da igreja. O encontro será nos ares. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, explicando acerca daqueles que dormem, daqueles que já morreram, ele vai dizer que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados, seremos transformados, arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o Velho Testamento mostra que Jesus vai voltar. As tipologias bíblicas mostram que Jesus vai voltar. O Novo Testamento, nas epístolas, nos evangelhos, são abundantes em dizer que o Senhor Jesus vai voltar. Prosseguindo aqui, há diversas interpretações sobre o tema que fogem ao escopo da presente lição. Ele vai afirmar que todos os ramos do cristianismo creem que Jesus vai voltar. Isso é um ponto indiscutível. É claro que depois vai ter as discussões, as maneiras como esses ramos do cristianismo pensam que o Senhor Jesus vai voltar. Muitos acreditam que o Senhor Jesus só volta depois da grande tribulação, aquele período difícil sobre a face da terra, do qual o Senhor Jesus disse que virão dias terríveis, dos quais nunca houve nem jamais haverá, desde que existe nação sobre a face da terra, desde que existe vida sobre a face da terra. Essa linha de interpretação diz que a igreja vai passar por essa tribulação e depois Jesus volta. Nós, assembleianos, nós cremos que a igreja não passa pela grande tribulação. Temos inúmeros motivos para crer dessa forma. Primeiro, a natureza da grande tribulação. O que é a grande tribulação? A grande tribulação é um período de julgamento
sobre a face da terra e sobre os homens. Logo, a igreja não precisa passar por esse julgamento, porque a igreja ela é julgada no ato do arrebatamento. Aquele que subiu, ele já foi aprovado e agora vai ser julgado tão somente no tribunal de Cristo para ser galardoado para as suas obras. Alguém imagina e afirma que a igreja não está preparada para encontrar o Senhor, que a igreja está mundanizada. Eu costumo afirmar o seguinte: se não está preparada para encontrar o Senhor, ninguém está preparado para morrer também, porque a morte é um meio pelo qual nós nos encontramos com o Senhor. E essas pessoas afirmam que a igreja tem que passar por esse sofrimento para ser purificada. E nós dizemos que o que purifica a igreja não é o seu sofrimento. O que purifica a igreja é o sangue do Senhor Jesus que morreu por ela. De maneira que nós entendemos que existe na terra uma igreja fiel, uma igreja que cumpre a palavra do Senhor e ela vai subir com o Senhor nos ares. Nós afirmamos também, baseado em Apocalipse 3:10, na carta de João à igreja de Filadélfia, quando ele diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todos aqueles que habitam a terra. Ora, algumas pessoas afirmam o seguinte, que ali existe uma preposição no grego, essa preposição ek afirma que vai tirar a igreja do meio da tribulação. Mas nós afirmamos o seguinte, o texto vai dizer: eu te guardarei da hora. E isso seria desnecessário se o autor simplesmente quisesse dizer que ia livrar da tribulação. Poderia simplesmente dizer: eu te livrarei da tribulação que há de vir sobre a terra. Quando ele diz: eu te livrarei da hora, significa que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Nós afirmamos ainda que a maneira de interpretar esses textos de João sobre essas passagens, as várias cartas que ele cita, ele apresenta uma igreja fiel, que é a igreja de Filadélfia, apresenta uma igreja que deixou o primeiro amor, apresenta uma igreja morna, que é a igreja de Laodiceia. Nós afirmamos o quê? Que hoje, nos nossos dias, existe uma igreja morna, existe uma igreja fiel, existe uma igreja mundanizada. Então são igrejas que estão dentro das igrejas. São pessoas que estão dentro das igrejas que formam a verdadeira igreja. E essas pessoas serão arrebatadas a encontrar o Senhor nos ares. Ele coloca aqui: inclui-se na expressão segunda vinda o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória. Paulo vai, quando escreve aos Tessalonicenses, ele vai dizer assim: ora, meus irmãos, 2 Tessalonicenses 4,17, ele afirma que, ora, meus irmãos, quanto à nossa reunião, quanto à vinda do Senhor, é nossa reunião com Ele. Então são coisas distintas, a vinda do Senhor e a nossa reunião com Ele, e nós temos que separar as coisas, para não fazermos confusão na interpretação. Prosseguindo aqui, ele vai dizer o seguinte: quando o Senhor Jesus ascendeu aos céus, os varões de branco disseram que ele virá da maneira como viu subir. Esse cenário é da sua segunda vinda e não do arrebatamento da igreja. Subtópico segundo, uma promessa de Jesus. Foi o próprio Senhor Jesus quem prometeu voltar. Falando aos discípulos, ele diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se eu for e vos preparar lugar, voltarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Alguém pode dizer: mas ele estava falando para judeus. É verdade. Porém, aqueles judeus, aqueles discípulos, eles já eram o início da igreja. Eles já estavam formando a igreja estava sendo formada. Ela foi inaugurada no dia de Pentecostes, mas a sua formação inicia com aqueles judeus, com aqueles 12. Eles entenderam errado aquilo que o Senhor Jesus havia, o motivo pelo qual o Senhor Jesus havia vindo ao mundo, porque quando o Senhor Jesus se apresenta ressuscitado, eles perguntam: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus mostra que eles estavam equivocados naquilo que eles estavam esperando. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, um Messias político, esperavam um Messias nos moldes de Davi.
que assim como Davi sacudiu o jugo dos seus inimigos, eles esperavam que o Messias sacudisse o jugo de Roma. Por isso, por muitas vezes, os judeus quiseram proclamar Jesus como rei. E a Bíblia nos diz que, sabendo ele isso, ele se excusou, ele passou pelo meio deles. Por que é que Jesus fez isso? Pilatos vai nos dar a resposta quando ele pergunta: tu és rei? E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo, porque se ele fosse deste mundo, os meus súditos guerreariam ao meu favor. Parafraseando aqui. Quando os discípulos perguntam: restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Jesus responde: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E agora Jesus vai estabelecer uma prioridade ao dizer: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Jesus está mostrando aqui uma ampliação daquilo que eles entendiam como reino. Eles estavam pensando no reino restaurado a Israel, mas Jesus está mostrando o reino de Deus. E a importância das pessoas que compõem o reino de Deus para ampliarem ainda mais o reino, sendo testemunha. E ele coloca tanto em Jerusalém como em Samaria, toda a Judéia e até os confins da terra. É isso que a igreja está fazendo hoje. Cada vez que uma pessoa aceita Jesus como Salvador, o reino de Deus está se ampliando. Ele mostra então que o reino não dizia respeito tão somente aos judeus. Virá um momento em que Deus vai fazer se cumprir todas as promessas que ele fez a Israel. Mas no momento Deus está tratando com a igreja, e todo aquele que aceita Jesus, ele passa a ser igreja, ele passa a ser corpo de Cristo, e as promessas que estão relacionadas ao reino de Deus vão se cumprir na vida dessas pessoas. Subtópico terceiro: o dia se aproxima. O Senhor Jesus vai falar em Mateus 24, 3, 8, quando os discípulos, do 3 ao 8, quando os discípulos perguntam para ele: que sinais haverá dessa vinda, desse retorno? Que sinais haverá da tua vinda e do fim do mundo? Quando serão essas coisas? É uma pergunta tripartida, né? E Jesus vai responder isso e vai dizer que haverá guerra, rumores de guerra, terremoto, fome, peste em vários lugares. E não precisa ser muito observador para perceber que essas coisas já estão acontecendo. Mas ele diz assim: e isto são o princípio de dores. Por que é que Jesus menciona isso, que são os princípios de dores? Paulo vai nos esclarecer em 1 Tessalonicenses 5, a partir do versículo 1, quando ele diz que quando eles disserem haverá paz, há paz e segurança, haverá repentina destruição, e eles não escaparão como aquela que está grávida. O que significa isso? Aquela que está grávida, pessoas que entram em trabalho de parto, mulheres que entram em trabalho de parto, eles passam a ter contração. Essa contração, ela é distanciada e de pequena intensidade. À medida que o momento vai se aproximando, essas contrações elas ficam mais intensas e ficam mais próximas umas das outras. E a mulher então sabe que está chegando o seu momento. Esses sinais, eles alertam exatamente para isso. Os sinais eles passam a ficar mais intensos e eles passam a ficar mais próximos uns dos outros. Nós que estamos vivendo um momento de pandemia, nesse momento, estamos recebendo uma mensagem da própria palavra de Deus e da natureza. Isso é peste. Nós que estávamos enfrentando uma dengue até pouco tempo, ebola, zika vírus, e agora estamos enfrentando o coronavírus, isso é peste. Isso está na Bíblia. E isso é uma demonstração do fim dos tempos. E é como se fosse uma mulher que está com contração. É uma atrás da outra. Sai uma peste, começa outra. Sai um rumor de guerra, começa outro. Sai uma dificuldade de relacionamento entre as nações, começa outro. Então, isso nos mostra que o dia está muito próximo. Prosseguindo aqui, ele vai dizer que o Senhor Jesus deixou sinais muito claros, que esse dia está muito próximo, e ele cita dois sinais. Primeiro, a efusão do Espírito Santo.
Ele vai dizer, aliás, Joel vai dizer no capítulo 2, verso 28, que nos últimos dias, Pedro vai interpretar ali no dia de Pentecostes, nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Esse Espírito começou a ser derramado ali no dia de Pentecostes e continua até os dias de hoje. Então nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos dias. Se não bastasse isso, ele dá mais um sinal aqui, que é o sinal da fundação do Estado de Israel. Na parábola da Lucas 21, 29, a parábola da figueira, o Senhor Jesus vai dizer acerca desses sinais, ele vai dizer assim: olhai para a figueira e para as demais árvores, porque quando seus ramos se tornam tenros, sabeis que está próximo o verão. Ora, o que é a figueira? A Bíblia apresenta Israel como figueira, como videira e como oliveira. Podemos depreender isso, afirmar isso, baseado em Jeremias capítulo 24, verso 2 ao 5, quando o próprio Deus chama Israel de uma figueira. Quando Jesus diz olhai para a figueira e para as demais árvores, ele está dizendo olhai para Israel e para as demais nações. Os acontecimentos em Israel e nas demais nações mostram que Jesus também está próximo. Em Zacarias, no capítulo 14, vai dizer assim: eu ajuntarei as nações para a peleja contra Jerusalém. E nós vemos que as nações já têm se mobilizado para exterminar Israel do mapa. Israel está localizada em torno de um mundo muçulmano, um mundo que não professa a mesma fé, e muitas vezes esses povos se tornam inimigos. Basta que nós lembremos que o Ahmadinejad disse que Israel é um câncer e precisa ser exterminado do mapa. Isso vai acontecer no momento da grande tribulação, aquele dia que Jesus disse qual nunca houve nem jamais haverá, que a Bíblia chama de angústia de Jacó. Isso vai acontecer. E à medida que as nações vão mostrando esse ódio para com Israel, essa repulsa para com Israel, nós entendemos que isso é um cumprimento da palavra do Senhor. Ele apresenta aqui o sinal da figueira, porque Jesus disse assim: não passará esta geração antes que todas essas coisas aconteçam. Ele está falando do sinal da figueira que irá florescer, que iria florescer. Como nós entendemos, já mostramos aqui que Israel é essa figueira, e essa figueira floresceu em 1948. Ela foi reconhecida como nação, mais uma vez, pela reunião da ONU, que proclamou Israel como nação, fazendo uma partilha ali da região da Cisjordânia com os palestinos. Israel foi assentado ali no seu local de origem. E a Bíblia vai nos mostrar que aquele era o florescer da figueira. E Jesus afirma: não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam. Que coisas? Esses sinais. A questão é, quanto é uma geração? A geração é o tempo de vida de pessoas contemporâneas. Nós podemos encontrar na Bíblia uma geração sendo como 70 ou como 80 anos. Moisés escreveu isso. A vida do homem é de 60 a 70 anos. E o que pela sua robustez chega aos 80, o melhor deles é canseira e enfado. Então, podemos ver aqui que uma geração pode ser 70, pode ser 80. Existem comunidades no Japão que vivem 100 anos sem dificuldade. Então nós percebemos que nós já estamos no final da geração que viu a figueira florescer. As pessoas que nasceram em 1948, essa geração está chegando ao final. E nós cremos pela Bíblia que esses sinais eles irão todos se cumprir antes que essa geração passe. Prosseguindo aqui, tópico 2, a necessidade de vigilância. Quando nós falamos em vigilância, nos traz a lembrança as cidades que eram muradas e havia sentinela sobre essas muralhas. O senso de observação daqueles sentinelas é uma demonstração da vigilância que nós devemos ter. Vai nos trazer luz o texto de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, no capítulo 18, quando nós lemos lá que os homens de Davi, os exércitos de Davi, guerreavam contra os exércitos de Absalão.
Davi estava dentro do palácio, estava dentro da cidade, angustiado, querendo notícia, e o sentinela estava sobre os muros, e de repente o sentinela anuncia que alguém estava vindo, que alguém estava correndo, que ele conseguia ver alguém ao longe. E Davi pergunta se ele conseguia saber quem era. E a sentinela diz assim: pelo jeito de correr, é Aimaas. Então nós percebemos que ao longe aquela sentinela conseguiu perceber que alguém corria e conseguiu perceber também, pelo jeito dele, quem era a pessoa. Essa é a vigilância que a igreja deve ter. O sentinela naquela época, ele era responsável por avisar a cidade se alguma coisa estranha estivesse acontecendo do lado de fora dos muros. Um princípio de invasão, aproximação de um exército, alguma coisa nesse sentido, para que a cidade se protegesse, para que a cidade estivesse alerta. Essa é a ideia de vigilância. E nós temos que estar vigilante nos dias de hoje e vigilante em todo o tempo. Subtópico 1, exortação à vigilância. O Senhor Jesus nos exorta com muita ênfase sobre a necessidade de vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Essa necessidade de vigilância nós encontramos em Mateus 24, 42, quando ele diz assim: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Isso nos mostra que a igreja primitiva esperava Jesus a qualquer momento. Existem alguns movimentos aí que afirmam que Jesus não pode voltar hoje. Nesse exato momento, Jesus não pode voltar. Nós cremos diferente. Nós acreditamos que Jesus pode voltar a qualquer momento, porque essa iminência, essa possibilidade de Jesus voltar a qualquer momento, ela já estava presente na igreja primitiva. Subtópico 2, os alarmes falsos. Muitas pessoas tentaram marcar a data que Jesus iria voltar. Existe um movimento por aí que marcou a volta do Senhor Jesus para 1914. Como não aconteceu absolutamente nada, porque a Bíblia mostra os sinais que deveriam acompanhar a volta do Senhor Jesus, como não aconteceu absolutamente nada, essas pessoas então refizeram seus cálculos e jogaram a outra data. O Senhor Jesus também não voltou nessa outra data. E aí eles saíram com uma evasiva. Na verdade, Jesus tinha voltado. Nós não erramos na data, nós erramos no local, porque Jesus voltou espiritualmente. Então, o Senhor Jesus é muito claro quando ele diz assim: ninguém sabe nem o dia nem a hora em que há de vir o Filho do Homem. E todas as pessoas que marcaram data se frustraram, porque isso não aconteceu. E foram inúmeros os casos de pessoas que tentaram marcar data e se viram frustrados. A segunda de Pedro, capítulo 3, vai nos dizer assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais dormiram, todas as coisas permanecem como estão. E Pedro vai dizer algo revelador quando ele diz assim: lembrai-vos que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não tem a sua promessa por tardia, mas antes é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca. Então nós temos que entender o fato de Jesus não ter voltado até agora como um ato de misericórdia, para que ninguém se perca, para que as pessoas tenham a oportunidade mais ampla de se salvar. E aí alguns perguntam, mas o Senhor Jesus, ele não voltou, ele deu tempo, mas nada aconteceu, as pessoas não estão se convertendo. E eu costumo afirmar o seguinte: o mesmo sol que endurece o barro, ele derrete a cera. Muitas pessoas têm se convertido, muitas pessoas têm se entregado ao Senhor Jesus. E as pessoas, quando veem que o Senhor Jesus está demorando, pensam como essas pessoas nos dias de Pedro: não estou vendo nada, até agora não aconteceu nada, todas as coisas permanecem como estão, Jesus não vai voltar. Ao passo que outras pessoas, ao perceber isso, ao perceber os sinais que são muito evidentes, quebrantam o seu coração e procuram aceitar Jesus como Salvador. Tópico 3, vivendo com fidelidade. Viver com fidelidade é adotar um estilo de vida cristão na esperança da vinda de Jesus. E isso vai nos falar sobre constância. Aquele que é fiel, ele é constante.
A Bíblia vai nos dizer acerca de Daniel que ele orava 3 vezes ao dia, como antes costumava fazer. Então, isso era um estilo de vida. A fidelidade na vida do crente deve ser um estilo de vida, não deve ser coisa esporádica. O crente deve ser fiel, não somente a Deus, mas fiel à Bíblia e aos seus princípios. A definição: fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do que é fiel. Fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. Paulo vai dizer que nós somos dispenseiros de Deus e vai dizer que é necessário que o dispenseiro se ache fiel. 1 Coríntios 4:2 vai nos dizer isso. E por que é necessário que o dispenseiro se ache fiel? Porque ele goza de privilégios. O dispenseiro, ele tem acesso à casa, ele tem acesso à dispensa. Então, ele gozou de privilégios, e é necessário, espera-se, que aquele que tem acesso a privilégios, que ele se torne cada vez mais fiel. Subtópico 2, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, do qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais a fidelidade. Nós podemos afirmar então que Deus é fiel. O Velho Testamento vai nos dar abundantes provas de que Deus é fiel. Podemos encontrar isso no primeiro livro dos Reis, no capítulo 11, no verso 3. Quando Israel estava em completo pecado, Deus resolve cortar a nação, dividir a nação, e ele divide em 12 tribos, e 10 tribos ele dá para um servo de Roboão, filho de Salomão, chamado Jeroboão. Ele entrega 10 tribos, mas ele diz assim: vou deixar 2 tribos com o neto de Davi, por amor de Davi, meu servo. Então isso mostra a fidelidade de Deus. Tiago, no capítulo 1, verso 17, vai dizer que em Deus não há mudança nem sombra de variação. Deus é fiel, Deus não muda. Prosseguindo, a fidelidade como virtude cristã, subtópico 3. Atributos morais de Deus são aqueles cuja ressonância e reflexo são vistos nas criaturas humanas. Existem alguns atributos chamados atributos comunicáveis, ou seja, aqueles atributos que existem em Deus que também existem no ser humano. Amor, bondade, e existem os atributos incomunicáveis. A eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. Nós não encontramos isso no ser humano, mas a fidelidade é um dos atributos divinos que são comunicáveis. Deus espera que essa fidelidade também esteja no coração do cristão, exatamente pelo fato do Espírito Santo habitar nesse crente. Por isso, a Bíblia vai dizer assim: o Senhor Jesus disse: não jureis, nem pelos céus e nem pela terra, que seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. O que seria isso? Que nós devemos levar uma vida de fidelidade tão intensa que quando nós afirmarmos alguma coisa, nós não temos necessidade de jurar. Que as pessoas simplesmente acreditem naquilo que nós estamos falando, porque elas nos conhecem pelo nosso procedimento. Foi o cristão que falou? Então é verdade. O cristão disse que não aconteceu? Então não aconteceu. Isso é o que significa sim, sim e não, não. Vamos adiante. Subtópico 4, para nós partirmos para o final. E não se esqueça de deixar o seu like, ser um inscrito no canal. Ao se inscrever, acione o sininho das notificações para você ficar por dentro de tudo o que acontece por aqui. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, principalmente com outros professores de escola bíblica dominical. Tempos e estações, subtópico 4. O Senhor Jesus, quando os discípulos o viram ressuscitado, perguntaram: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? E Jesus diz assim: não pertence a vós saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Tempo significa cronos, eventos sucessivos, de onde vem a palavra cronologia. O Senhor Jesus está afirmando que os discípulos não têm a necessidade de saber sobre essa cronologia, dessa sequência de eventos, porque o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E diz também que não convém a eles saber as estações. Estações é kairos, é o tempo como Deus vê, é a ocasião como Deus vê. E o Senhor Jesus afirma aqui que não cabe a eles também saber nem o cronos, nem o kairos.
mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunha. O Senhor Jesus está estabelecendo uma prioridade aqui e nós não temos que ficar preocupados com sinais, temos que ser testemunhas. Os sinais, eles servem sim para nos alertar, para nos deixar vigilantes para a vinda do Senhor, mas não deve ser uma preocupação do nosso dia a dia. A nossa preocupação é ser testemunha do Senhor. Por quê? Se nós somos testemunha, certamente nós estaremos preparados para a vinda do Senhor. Que Deus te abençoe. Até o próximo trimestre, quando nós estaremos iniciando um novo assunto geral, um novo tema geral. Eu te espero. Que Deus te abençoe e até a próxima.